Olá, eu sou a Linda Rafaela e eu venho, juntamente com a Gabriele, falar do governo do Brasil de Dutra a Juscelino. Então, eu vou falar sobre o governo Dutra. O governo Dutra foi caracterizado por ter sido o governo que iniciou o período da Quarta República Brasileira. Esse período iniciou-se em 1945 e estendeu-se até o golpe militar que aconteceu em 1964. O governo de Dutra, ele também foi caracterizado pelo alinhamento do Brasil como aliado incondicional dos Estados Unidos na Guerra Fria e pela perseguição aos movimentos trabalhistas e aos comunistas. Com isso, teve o surgimento de novos partidos políticos e as eleições de 1945. No início de 1945, como resposta à pressão política que sofria, Getúlio Vargas realizou o decreto do ato adicional. Com isso, Vargas convocou eleições presidenciais para o final de 1945 e estabeleceu as condições para o surgimento dos partidos políticos no Brasil, algo que estava proibido desde o início do Estado Novo, em 1937. A vida política brasileira ao longo da Quarta República iniciou-se a partir dos partidos que foram criados após o ato adicional. Ao longo dos 21 anos desse período, os quadros da política brasileira foram ocupados majoritariamente por 3 partidos. É importante pontuar que existem outros partidos menores, claro, além dos 3 principais. O primeiro grande partido que atuou durante o período da Quarta República foi a União Democrática Nacional, UDN. A UDN surgiu como oposição do legado político do getulismo. Em sua fundação, agrupou um quadro heterogêneo formado por representantes da burguesia comercial e industrial, classes médias urbanas, além de socialistas, democratas e dissidentes do comunismo. No entanto, na medida em que sua postura política consolidou-se, todos os socialistas e dissidentes comunistas abandonaram o partido. A UDN consolidou-se como o partido conservador que evocava um discurso moralista contra a corrupção que possuía uma forte tendência anticomunista e antigetulista. Ao longo da Quarta República, a UDN esteve no centro das crises políticas, defendendo muitas vezes medidas golpistas que iam contra a legalidade constitucional. Outro partido importante desse período foi o Partido Social Democrático, PSD. Esse partido estruturou-se a partir da burocracia criada por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Foi criado pelos interventores aliados de Vargas e, ao longo da Quarta República, mostrou-se muito eficiente em estruturar uma rede de acordo e favores políticos, o que lhe permitiu eleger grande quantidade de políticos, tornando-se o maior partido desse período. O terceiro grande partido desse período foi o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O PTB foi criado pelo próprio Getúlio Vargas para manter sua política de aproximação com os trabalhadores urbanos e as lideranças sindicais. Vargas aproveitou-se do movimento espontâneo do queremismo para engrossar as fileiras do seu partido. Ao longo da Quarta República, o PTB alinhou-se como uma política democrática mais à esquerda. Existiam outros partidos menores desse período, e eles eram o Partido Social Progressista do PSP, encabeçado por Adhemar de Barros, o influente político paulista da época, o Partido Democrata Cristão, que representava o centro-direita, e por fim um partido que atuou como quarta força da política brasileira entre 1945 e 1947, o Partido Comunista do Brasil. Com a aproximação das eleições, os candidatos à presidência foram postulando-se. Concorreram à eleição de 1945 os seguintes candidatos: o candidato general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, brigadeiro Eduardo Gomes, do UDN, e Ledo. Durante a campanha eleitoral, a candidatura de Eduardo Gomes parecia ser a favorita e a mais consistente. Havia um forte desânimo instalado no PSD e PTB sobre as possibilidades de vitória. Mas um deslize cometido por Eduardo Gomes destruiu sua candidatura e reforçou o apoio dos trabalhadores à candidatura de Eurico Gaspar Dutra. O deslize cometido por Eduardo Gomes ocorreu aproximadamente um mês antes das eleições durante um discurso no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Nesse discurso, Eduardo Gomes afirmou que não precisava dos votos dos getulistas e referiu-se aos defensores do Getúlio Vargas
como uma malta de desocupados. A fala de Eduardo Gomes foi distorcida pelos queremistas, que passaram a afirmar que ele não queria o voto dos marmiteiros. A expressão marmiteiro era utilizada na época em referência ao trabalhador urbano pobre. A repercussão foi extremamente negativa e os trabalhadores mobilizaram-se para boicotar a candidatura do udenista. Somado a isso, o apoio de Vargas à candidatura de Eurico Gaspar Dutra no dia 28 de novembro de 1945, às vésperas das eleições, deu mais força ainda para o candidato do PSD. O resultado foi uma vitória folgada de Eurico Gaspar Dutra, que recebeu 55% dos votos do eleitorado contra 35% de Eduardo Gomes e 10% de Ledo. Oi, eu sou a Gabriele e eu vou falar um pouquinho primeiramente sobre a Era Vargas, que é o segundo mandato do Vargas, que aconteceu de 1951 a agosto de 1954, quando ele cometeu o suicídio. O Vargas concorreu em 1950 com o PTB, que era associado a PSD e PSP. Ele queria passar a imagem de pai dos pobres e sempre visava conseguir os votos da classe trabalhadora, que ele achava que era onde ele iria conseguir mais votos. Seus principais concorrentes foram Eduardo Gomes, do UDN, e Cristiano Machado, do PSD. Porém, o Vargas foi eleito com 48% dos votos. A política. A política de desenvolvimento econômico era dividida em dois: nacionalistas, que defendiam o desenvolvimento econômico, que seria conduzido pelo Estado, capital e empresas internacionais, e os defensores do capital, que eram conhecidos como entreguistas, que consideravam benéfica a influência de corporações e do capital estrangeiro na capital do país. Na época, o Vargas tentou conciliar os dois, mas no final ele preferiu o nacional desenvolvimentista. O projeto nacionalista de Vargas ia contra os interesses internacionais estabelecidos no Brasil. Então, as empresas que eram as empresas que possuíam negócios no Brasil. A exploração do petróleo no Brasil. Em 1939, foi descoberto o primeiro poço de petróleo aqui no Brasil. Em 1941, deu início à produção comercialmente viável de petróleo. Em 1946, abriu-se a possibilidade de empresas privadas explorarem o petróleo. Aí, a partir desse momento, houve uma campanha, a campanha do petróleo, que ficou conhecido como Petróleo é Nosso. A campanha do petróleo defendia o monopólio estatal na exploração do petróleo. E contra essa campanha estavam os entreguistas, pois eles achavam que iria faltar concorrência e por isso o valor ia ficar muito alto. Daí, em 1951, foi criado o Petróleo Brasileiro S.A., conhecido como Petrobras. E em 1954, a Petrobras entra em operação, visando a exploração em todas as etapas. O atentado da Rua Toneleiro. Atentado da Rua Toneleiro. Primeiramente, numa situação difícil, o governo de Vargas sofria muitas críticas de seus opositores. Carlos Lacerda, principalmente o seu principal opositor, ele utilizava o seu jornal para fazer críticas diárias, muitas delas sem comprovação, e por isso acabou sendo alvo de uma trama dos aliados de Getúlio Vargas, que, vendo a posição delicada em que se encontrava o presidente, resolveram calar o maior crítico do governo, no caso, o Carlos. Daí foi contratado um pistoleiro, que recebeu a missão de matar Carlos Lacerda. O atentado aconteceu no dia 5 de agosto de 1954, que no final foi um fracasso. A abordagem que aconteceu na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, resultou na morte de Rubens Vaz, major da Força Aérea e guarda-costas de Lacerda, que saiu apenas com um ferimento leve, no caso do Carlos. As investigações conduzidas pela aeronáutica, interessada em saber as motivações do crime que vitimou seu major, chegaram ao nome de Gregório Fortunato,
chefe de segurança e motorista de Vargas, e teria sido o mandante do atentado contra Carlos Lacerda. Logo, a posição de Vargas tornou insustentável e os pedidos de renúncia eram acompanhados de acusações sobre a fracassada tentativa de assassinato, que no caso, primeiramente, o tiro acertou o major, e depois o segundo tiro que os homens que foram contratados para matar o Carlos, o tiro acertou o pé dele. O suicídio de Vargas. Em 23 de agosto, o vice-presidente de Vargas, Café Filho, rompeu abertamente com Vargas e reforçou o isolamento do presidente. Os militares e a UDN exigiam a renúncia imediata de Vargas, e os militares o fizeram em um documento conhecido como Manifesto da Nação, no dia 24 de agosto. No final, Vargas recebeu um ultimato dos militares. Então, no mesmo dia, no quarto de Vargas, localizado no Palácio do Catete, Vargas cometeu suicídio atirando contra o próprio coração. Uma carta de testamento foi redigida pelo presidente, defendendo os feitos de seu governo. A reação da população foi de comoção e milhares de pessoas acompanharam o funeral de Vargas. A comoção do povo converteu-se em fúria, e os alvos foram os opositores do governo. A embaixada americana foi atacada e o grande nome da oposição, Carlos Lacerda, precisou fugir do país às pressas e só retornou quando os ânimos se acalmaram. Com o suicídio de Vargas, Café Filho assumiu a presidência. Agora eu vou falar sobre o governo JK, conhecido como presidente Bossa Nova, que foi de 1956 a 1961. Ele governou o Brasil na década de 50, e essa década acontecia a Guerra Fria, que era uma coisa que influenciava muito no Brasil. JK começou a governar logo após a morte de Dutra, e era quando o Brasil estava numa crise política. As eleições. JK teve uma tentativa de golpe por grupos conservadores ligados a setores da Força Armada, porém o Marechal Henrique Teixeira Lott deu um contragolpe chamado de golpe preventivo. JK era do PSD e tinha apoio do PTB. O concorrente dele era um general da UDN, porém JK foi eleito com pouco mais de 3 milhões de votos e em 31 de janeiro de 1956 seu mandato começou. JK ficou muito conhecido por ter tido um relativo sucesso em seu governo. 50 anos em 5. Primeiramente, ele fez acordos com grupos diferentes, que era uma coisa que era muito difícil de fazer e pouca gente conseguia fazer isso. Um exemplo era que ele precisava ter acordos com a elite rural e urbana. E para isso ele usava a seu favor seu partido, o PSD, que era influente no meio rural. E como ele tinha aliado o PTB, que era forte nas cidades, estava tudo certo. Que foi com que ele construísse um governo estável. Plano de metas, que está dentro desses 50 anos em 5. Plano de metas. Eram 5. Primeiramente, o setor de energia, que estava a energia elétrica, o carvão mineral, a energia nuclear e a produção e refinamento do petróleo. O transporte, que estava ferrovias, aeroviários, marinha mercante e rodovias. O que deu mais sucesso foi as rodovias, que ele acabou fazendo mais de 1.000 quilômetros de rodovias aí pelo Brasil. A alimentação, que não deu muito certo. A produção de trigo, em vez de aumentar a produção, acabou diminuindo. A indústria de bases, que foi conhecida como indústria de bens duráveis, estava o aço, a borracha, o alumínio e automóveis. Automóveis foi o que teve mais sucesso. Ele queria produzir 170 mil
automóveis e acabou produzindo 200 mil automóveis. Alimentação, já falei? Não. Brasília, que foi o principal. Nela trabalhava os candangos, que muitos morreram, muitos não tiveram condições de morar lá em Brasília, porque acabou ficando um lugar muito caro de se morar. Brasília era a meta síntese do governo. Ela visava incentivar o nacionalismo. Eles queriam, com ela, ter menos pressão popular. E é isso. E esse plano ficou conhecido como desenvolvimentismo. O plano de metas, no geral, acabou dando certo. Mas, por mais que teve aumentado as dívidas do Brasil, acabou dando certo. Não está aqui, mas eu vou falar sobre administração paralela. Eram órgãos que iam contra a Constituição, mas faziam com que ele pudesse acelerar a aprovação de seus projetos. Então, o JK criou essa administração para que todos esses planos que ele havia construído, pensado, fossem aprovados mais rapidamente. Agora, consequências e resultados de tudo isso. Houve rápido crescimento econômico para o Brasil. Ficou conhecido como Anos Dourados, porque o otimismo, a ideia de progresso e elegância foram as marcas de JK. Nesse ano do governo de JK, o Brasil acabou ganhando a primeira Copa. Tinha a melhor tenista do mundo, Maria Esther, que era uma brasileira também, entre outras várias coisas que fizeram com que o Brasil se destacasse no mundo e afora. E aí os brasileiros acharam super tops e ficou conhecido como Anos Dourados. Teve o aumento da dívida externa e aumento da inflação. E também teve muito aumento das desigualdades sociais. Então foi isso, um breve resumo dos governos de Vargas, do segundo governo de Vargas e do governo de JK.